Salve, salve guilda, sejam bem-vindos ao canal Marduk React. E o vídeo que a gente vem aqui hoje é do canal Mangake, todos os poderes dos chapéus de palha na guerra final. A importância de Bonney para o governo SBS 93. Bora ver então, galera, mais vídeo aí do canal Mangake. Dessa vez no SBS eu tô pensando em começar a trazer aí o semanal dos SBS do Mangake também, como eu trago aí as reviews dele. Porque o SBS é interessante, que ele traz bastante informação, ele responde bastante perguntas de acordo com a opinião dele. E a gente consegue tirar muita dúvida e também criar muita teoria e às vezes comentar umas coisas interessantes sobre esse tipo de assunto. Se quiserem que eu traga mais vídeos aí de SBS, comentem aí embaixo todo momento que sair o lançamento lá, ou a data que sai também, que eu não me lembro exatamente que dia sai, e se é semanal também pra mim saber. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que dia que é hoje? Hoje é dia de somar. Mais com mais dá sempre mais. Não importa se você é maloqueiro ou se você é elegante. Importante é você ser aleatório. Aí sim você pode participar aqui do nosso vídeo. Quer mandar tua O Mangake de Bruno ficou estranho, mas o Bruno de Isso. Mangake ficou top. Estão aqui embaixo na descrição, só deixar aí nos posts e bora lá tirar essas dúvidas duvidosas. Começar a pergunta aqui do Raul André da Silva. Por que o interesse do governo mundial em Jerry Bonney? Aquela fala do Akainu é pra lá de curiosa, sem falar de como ela escapou depois de ser entregue pelo Barba Negra. Meu amigo, esse é um dos mistérios mais misteriosos, se pudermos falar assim. Pouco discutido, mas nunca esquecido. Ele é pouco discutido porque não temos tanto ênfase do que aconteceu realmente nesta cena. Temos apenas coisas jogadas pelo Oda. O Akainu suou frio. Como é que o Akainu sua? Começa por aí, né? É a única pessoa que já fez o Akainu suar frio, achando que realmente tinha perdido Bonney. Qual o interesse do governo mundial por ela? Como ela escapou? A parte de como ela escapou talvez não seja nenhum escape. Talvez realmente tenham deixado ela ir através de algum diálogo ou algum acordo em comum. Porque já vimos que a Bonney, na verdade Coney, a rainha do reino Sorbet. E aquela pode ser, né, a sua real identidade e idade. Porque no SBS Oda listou a idade de todos os supernovatos, com exceção da Bonney, que foi colocado como aparentemente ter essa idade dela aí na casa dos 20 anos. Então é a única que tem aparentemente. Obviamente por conta da sua fruta que está alterando. Por que a fala do Akainu é bastante curiosa e por que o governo mundial queria a Bonney? No final de Marineford vimos ela chorando. E eu lembro que nessa época, até hoje inclusive, levantou muita teoria de Bonney estar chorando por conta do Ace. Mas fica bastante evidente que ela estava chorando por conta do Kuma. Perfeito? E eu creio que a Bonney talvez seria utilizado como uma refém para o Kuma aceitar todos os termos de transformação ali impostas pelo governo mundial. Porque o Ivankov se questiona por que o Kuma aceitou fazer tudo o que o governo pediu. O próprio Ivankov, dos revolucionários. Então parece que nem mesmo os Revos, talvez com exceção do Dragon, sabem aí as motivações reais do Kuma, que tem muitas respostas para não dar. Então Bonney pode ter sido peça-chave para isso. Apesar que não é uma coisa que talvez as pessoas queiram ouvir, queiram sempre algo maior. Qual o interesse? A fruta dela para deixar o Gorosei mais novo? A marinha, eu não acho que ela usaria a fruta dela na marinha. E eu vou dizer o porquê. A marinha é só uma face do governo mundial. Então você usar a fruta da Bonney, não sei nem se ela gostaria de utilizar para transformar Kong, Garp, Sengoku em jovens, deixar eles novamente no seu auge, é um tanto quanto perigoso até para o governo mundial. Eles só dão força necessária para a marinha até o ponto que se faz isso, necessário. Dar muito mais poder, deixar o Garp e o Sengoku, que já questionam muita coisa do governo mundial, ainda mais fortes e vivos, e deixar eles ver muito mais, é muito perigoso. Então eles não podem dar mais poder do que o necessário para a marinha. Será que eles deixariam Garp e Sengoku voltar ao seu auge e ter mais tempo para investigar e todas essas coisas? Então percebem como a própria marinha é uma coisa que é controlada a rédeas curtas pelo governo mundial, e que eles não deixam também ter todos os tipos de poderes que eles quiserem. Voltando a Bonney, que eu já me prolonguei pra caramba, né? Eu ia falar isso. Pode ser bastante óbvio, pode ser que foi utilizada em alguma coisa ali para chantagear o Kuma, mas a fala do Akainu dá a entender que ele estava preocupado com ela um pouco antes daquele momento. Porque na hora que ele encontrou a Bonney, ela já não era mais necessária. O Kuma já tinha aceitado todos os termos, né?
Mas é um fato curioso, porque o Barba Negra trocou ela por um navio, fez um acordo e foram atrás. Essa fala do Akainu não é por nada. Se você tem alguma teoria do que pode ser, se é sobre a fruta dela, se seria usado no experimento do Vegapunk, seria usado para deixar o Gorosei mais novo, alguma coisa que foge disso, por favor, compartilhe conosco. Porque eu também sou muito curioso. É um dos grandes mistérios de One Piece, com pouquíssima ênfase, pouquíssimos dados, para realmente podermos fazer uma teoria que não saia tanto pro lado da fanfic. Então deixa aqui embaixo qual a sua ideia sobre por que o Akainu sofre, qual o interesse do governo em Bonnie, como ela escapou. Vamos lá, Jeff. Caraca, mano, essa pergunta ele se estendeu pra responder aí. Olha, velho, assim. A minha teoria, assim, ó, fugindo de tudo, é que o Akainu tem uma paixão, né, por ela, assim, que a gente não conhece ainda, e ele ficou preocupado quando descobriu ali que foi comentado pra ele. Alguma coisa desse tipo. Uma coisa intrigante que eu nem lembrava era a habilidade dela, né, da Akuma no Mi dela, que ela pode voltar a idade aí das pessoas, cara, que é meio que o reverso do que, se eu não me engano, é o reverso, né, me comentem aí pra mim ter certeza, que eu não me lembro muito bem qual é o nome da pessoa que fez o Momonosuke agora em um ano, virar adulto, né, conseguir avançar a idade dele com ali a questão dele não avançar a experiência, né? Digamos, ele ainda tem uma mentalidade daquela idade quando ele era pequeno, mas ele agora tá adulto, mais forte e tal. Então é meio que o reverso, aparentemente, dessa habilidade dela, essa que foi usada como Momonosuke. Comente se é exatamente isso daí, se é o reverso, se tem alguma coisa a mais, alguma das habilidades dos dois, porque eu não lembrava realmente da habilidade da Bonnie, mano, realmente. Versão Ratier perguntou se poderia vir um poneglyph dourado com a história do século perdido e mais, sobre as Akumas no Mi, a forma de derrubar a Red Line usando as 3 armas ancestrais. Você diz na última ilha ter um poneglyph dourado? Bom, por que não? Dizem que o maior tesouro do mundo está lá, não acho que é One Piece, né? Mas um poneglyph feito totalmente de ouro, que não seja indestrutível, que o Bug e a Nami consigam minerar, aí sim faz sentido, seria uma coisa até interessante, mas eu realmente acho que vai ser aquela montanha estilo Tio Patinhas, sabe? De ouro, joias, vai ter muita coisa, vai ter os tesouros do Roger, vai ter o tesouro One Piece de Joy Boy. Mas por que não também um poneglyph dourado? A questão é, destruiriam esse poneglyph de ouro para vender as coisas, né? Vai ter um poneglyph contando toda a história do século perdido. Eu creio que tudo é a junção do Rio Poneglyph. Todos os poneglyphs que a Robin vem lendo, com esse último que provavelmente deve estar lá na última ilha, inclusive em Lodestar também. Porque se lembra que em Lodestar é onde você chega e descobre que existe uma outra ilha. Que foi o que o Roger fez. O Roger chegou em Lodestar e descobriu, olha, tem mais uma ilha aqui. E para chegar lá precisamos dos 4 Road Poneglyphs. Então ele voltou à jornada e começou a buscar por tudo isso. O Rio Poneglyph se conecta possivelmente a essa última tábua escrita que deve estar em Laugh Tale com toda certeza. Se é dourado ou não, não seria dizer, seria pra lá de interessante, ao mesmo ponto que, se for de ouro, duvido que a Robin deixaria o pessoal destruir para vender ele, né? Então acho que vai ter mais tesouros lá, mas seria bastante legal ter uma coisa diferenciada. Até onde sabemos, vermelho e cinza são os únicos tipos de poneglyphs existentes. Beleza? Vamos lá. Nós sabemos que se for de ouro, a Nami vai guardar como se fosse valer pela vida dela, tá ligado? Naquele dali ela não deixaria ninguém tocar e, tipo, ninguém vai pegar isso daqui, ninguém vai tirar isso daqui, tá ligado? Seria isso. A Tama perguntou se eu acredito na possibilidade do Soap despertar Haki do Conquistador ou ter Haki de observação avançado. Excelente pergunta. Eu estava contabilizando esses dias para tentar fazer um vídeo a tripulação com o maior número de usuários de Haki do Conquistador, e o Roger ganha. Apesar que tem o Zebek, que não foi confirmado como ter Haki do Conquistador. Mano, eu tava pensando aqui agora, enquanto ele comenta isso. Será que vai ter um pós-time skip em seguida em One Piece? E se não tiver, eu acho que não vai ter um pós-time um time skip, né? Pós-time skip, um time skip agora em seguida. Mas eu acho que o futuro de One Piece, depois de tudo tá acabado e todos os sonhos completos e os segredos revelados, vai ter um time skip, e esse time skip ele vai servir, tipo, vai ter ali dentro desse time skip revelações de como a tripulação ficou e o que eles aprenderam. E acho que dentro dessas revelações, sei lá, vai ter aumento de habilidades, alguma coisa assim. Mas eu acho que, assim, dentro do meu gosto pessoal, eu acho que isso seria melhor. Mas dentro do que faz mais lógico, eu acho que teria que ter um time skip um pouco cedo, né, mano? Porque ainda falta, eu acho, evoluir um pouquinho mais a tripulação do Luffy, sabe? Tipo, não falando que eles são fracos, mas tipo... Pô, o que falta? Falta muito pro Soap, por exemplo, ser um nível muito maior dentro da tripulação pra, tipo, vencer a guerra inteira ali, participar do ano inteiro e vencer guerra, participar da guerra contra o Barba Branca e participar de guerra talvez contra a Marinha, tipo,
eu vejo alguns personagens que ainda eu sinto falta alguma coisa neles, tá ligado? E essas coisas que eu sinto falta às vezes é hack da observação, hack do armamento melhorado, etc. Tipo, claro que o Oda a todo momento ele tá mostrando que os personagens estão evoluindo. Tipo, agora, há uns dias atrás a gente viu a Robin, por exemplo, ali com uma habilidade que a gente não tinha visto até o momento, que mostra que ela é muito mais forte do que a gente imaginava. Mas, tipo, eu sinto falta dessa parada da hack da observação, hack do armamento. Eu acredito que eles têm potencial. O Soap é um dos que tem o potencial, no meu ponto de vista, pro hack da observação. E eu não vejo, tipo, um caminho indo pra ele, tipo, dominar bastante isso. Porque, assim, pra ter o domínio completo disso de uma forma legal, leva tempo, tá ligado? Não é assim, do dia pra noite aparece... A não ser que seja um personagem antigo, tipo, da antiga geração. Não aparece do dia pra noite o personagem, desenvolve o bagulho e se torna um mestre daquilo, tá ligado? Até personagens como Zoro e Sanji, por exemplo, até o momento tem dificuldade de utilizar alguma dessas coisas com, digamos... maestria gigante que diferencia eles, tá ligado? E eu acho que isso daí seria interessante pros personagens. Eu acho que se encaixaria bem se tivesse um time skip. Gostaria de saber a opinião de vocês também. Se ele tiver, que eu acho que tem, os Rocks são os que têm maior número de piratas, né? Com o Haki do Conquistador na sua tripulação, porque também tem o Shake que deve ter esse Haki. Seria tipo 5 pessoas. E o Roger seria na faixa ali também de 4 pessoas. Se contarmos Douglas Bullet, que não é canônico, daria 5 pessoas com Haki do Conquistador. E o Luffy? Tem o Luffy, tem o Zoro, que ainda tá na entrelinha, quase 99%, né, confirmado que sim tem Haki do Rei. O Sanji pode despertar, que faz total sentido, né? Seria o trio monstro próximo do Luffy, também seria bem legal. Quem seria o próximo? Na linha sucessória, pra ser sincero, o Soap faz até mais sentido que o Sanji, porque o Soap, as mentiras, ou as verdades do Soap, né, tudo que ele fala se torna realidade. E é curioso que ele disse que tinha Haki do Conquistador, então por que não despertar? Seria magnífico o Soap despertando Haki do Conquistador e se tornando um bravo guerreiro do mar, esquecendo essa parte da sua covardia. Não sei se o Oda vai tirar essa parte do Soap, porque é a parte central que torna o personagem engraçado, todas as piadas, é parte do caráter do Soap. Mas ele enfrentar um inimigo de frente com esse Haki seria magnífico. E eu acho que faz mais sentido até do que o Sanji, até mesmo o Zoro, pra ser sincero, por conta das mentiras do Soap. Seria bem legal. E ele quer ser o rei dos atiradores. Quem tem Haki do Conquistador, Haki do Rei, nasce realmente para ser um rei de alguma coisa. O rei dos atiradores, total sentido pro Soap sim despertar Haki do Conquistador. Haki de observação avançado, com visão do futuro, também faz muito sentido. Pô, ele é atirador, mas o Sanji é muito mais proeficiente e tem mais chances aqui. Agora eu tô invertendo um pouquinho o polo, de despertar antes dele. Mas seria incrível, e ele tem que treinar esse Haki de observação. Afinal ele vai lutar contra o próprio Van Algur, que é, né? Vimos ele usar Haki de observação lá no começo, lá em Jaya, matando os pássaros a 2 km de distância, e o Soap nem acreditando que alguém poderia estar atirando, o próprio Soap. Então ele tem que ter também esse Haki para lutar. E eu vejo sim acontecendo essas duas linhas pro Soap. Seria muito legal, fantástico. Jackson Jones. Cara, assim, ó, talvez eu seja sou meio preconceituoso contra o Soap, como que eu vou falar, mas eu não enxergo o Soap com o Haki do Conquistador, pra dizer a verdade pra vocês. Mas eu não consigo enxergar ele com o Haki do Conquistador. Não consigo, sabe? Mano, não dá, sabe? Todo cara que eu vejo que tem que já desenvolveu esse haki por algum modo, ele tem alguma coisa muito imponente, muito grande nele, ou ele iria ser alguma coisa, tipo personagens que, por exemplo, desenvolveram esse haki quando eram jovens, por exemplo. Eu não vejo o Soap conseguindo isso, cara. Eu não vejo ele sendo um dos personagens ali, poucos da tripulação, que vai desenvolver o haki do Conquistador. Não consigo enxergar. Mas uma coisa, um comentário interessante cara, o Sanji com o Haki da observação, mano, fritando o ovo e vendo o futuro antes do ovo escapa da mão, pega aqui antes, nossa, velho, vendo o futuro pra ver a receita ali, se o bagulho que ele vai botar vai ficar bom, porque ele viu o futuro e provou, e aí depois ele viu que ia ficar ruim, trocou a receita, nossa, ia ficar muito top. Vitor Nazário, sobre Hunter x Hunter. A família Zood, que é uma família muito famosa de assassinos, e seus membros são treinados desde muito cedo nessa arte. Não é estranho o primeiro contato do Killua com o Nen ter sido após a prova de Caçador ter ficado surpreso com isso? Sim. É muito discutido se é um furo de roteiro ou não. Tudo se caminha para possivelmente ser um furo de roteiro. Afinal, ele conhecia o dragão do Zeno. Ele conhecia a habilidade do Zeno. Mas como ele conhecia a habilidade do Zeno, se ele não conseguia ver o Nen? A explicação que eu posso dar de como ele conhecia é que ele não vê os dragões, mas ele pode ver a destruição causada pela habilidade. O fato dele ficar surpreso com o Nen é o ponto que não tem muita explicação. Talvez o Togashi tenha
realmente comido bola nesse ponto. Porque ele não conhecia Nen, aí tem outras explicações, como ele era manipulado pelo Irumi, ele sofria torturas, ele ainda estava em fase de treinamento, né? Toda a tortura dele, que ele passava com os raios ali, vocês viram que ele voltou para a família dele, já foi logo trancafiado novamente preso, então não teve tempo de desenvolver o Nen, mas chegaria um momento sim que ele teria que aprender o uso disso. Então se você quiser uma explicação nesse pequeno furo deixado, é porque realmente ele era torturado, não tinha tempo de treinar e desenvolver isso, ele sabia sobre os poderes e não podia ver. E quando ele conseguiu ver o Nen realmente, aprender sobre o seu uso, foi quando ele ficou surpreso pela primeira vez. Jujutsu Kaisen... Nessa aqui vai me faltar comentário, porque, cara, faz tempo que eu assisti Hunter x Hunter e não sei exatamente de que momento e cena eles estão falando. Então, e, tipo, teria que lembrar de partes da história, saber o que tá sendo comentado. Nossa, eu realmente não lembro, mano. O Brasil perguntou como o Megumi aprendeu a evocar seus Shikigami, o Mahoraga, a exemplo. Essas técnicas são passadas de geração pelo clã Zenin. Se sim, como o Megumi teve acesso a ela? Invocação de Shikigamis, não tô falando das 10 sombras, é uma técnica básica dos feiticeiros. Bem básica mesmo. Se aprende muito cedo, como barreiras, a exemplo, invocação de barreira. Então, ele aprendeu a invocar o Shikigami, mas ele tem a técnica inerente. Então, com certeza, ele teve acesso a informações dentro do clã Zenin, porque todo mundo queria que essa técnica voltasse, reencarnasse, tivesse um próximo herdeiro, e acabou saindo no Megumi, tá bom? Então, o Shikigami em si, a invocação é básica, mas ele consegue dar um passo adiante e sabe sobre tudo isso através de informações que vêm da sua família, que, né, convenhamos, tem muita coisa ainda para nos revelar, como as armas amaldiçoadas, a própria técnica das 10 sombras, qual que é a rixa com os 6 olhos, beleza? Ferguson Top, tô louco pra próxima temporada de Jujutsu. Até me comente aí se vai ter já, tipo, já tem algum anúncio, alguma coisa. Tipo, logicamente vai ter uma próxima temporada, mas quero saber se já tem algum anúncio, alguma parada assim de quando é previsão de sair, alguma coisa do tipo. E eu vi muito spoiler já, tá ligado? Inclusive aí dessa parada do Fushiguro com o pai dele e tal, do porquê ele foi pra equipe, como o Gojo chamou ele. Então é meio que o Evandro falou, cara. Provavelmente a família dele ensinou. Ele veio ali logicamente, de uma parte principal, talvez da família ainda maior, porque ele era filho de um cara muito importante, né, que a gente sabe muito bem que eu não vou falar nomes aqui e tal pra não dar spoiler, nem explicar tanto a história, mas de uma pessoa muito importante, que talvez fez parte dele ter um potencial muito mais acima do normal e coisas assim, tá ligado? Você mandou uma aqui bugando a Matrix, usando a ideia de que Akuma no Mi Zoan podem ser colocadas em objetos inanimados. O que aconteceria se um cadáver recém-morto comesse um fruto zoando? Não teria efeito, ele tomaria consciência. Eu tô tentando... Bom, vamos falar um pouco de corpo humano então aqui, antes do Evandro responder. Como que eu responderia essa pergunta? Porque eu achei interessante. É pra bugar, então eu achei interessante. Bom, eu diria que uma pessoa morta ela não absorveria o poder da Akuma no Mi. Porque... primeiro que a pessoa morta ela não teria capacidade de comer a fruta, tu colocaria dentro dela, ela não mastigaria a fruta, mesmo que tu picasse, ela não digeria a fruta, porque ela, ou provavelmente os organismos e partes do corpo que são feitos para absorver os nutrientes e tal, ou a fruta, seja lá o que for, como vocês quiserem achar, não seria capaz de acontecer, porque a pessoa está morta, então tipo, todas essas coisas dentro do corpo da pessoa elas não funcionam mais. Eu acho que é isso, mano. Acho que é isso, velho. Não é que o morto vai comer. Mas eu entendi essa sua pergunta. Vamos lá. Dá pra você fundir... A gente fala comer também, não tem problema. A espada comer uma fruta. Mas essa coisa do objeto comer... do objeto eu não falei. É uma coisa do Vegapunk. E é um objeto. O corpo morto não é um objeto, é um corpo. Então não dá pra você fundir. E morto também não come. Quer dizer, a não ser que o Mori entre em ação aí. Caralho, o maluco diminuindo o Brook falando que morto não come, velho. Nossa. Creio que não teria funcionamento. Esse é o Evandro que vocês gostam? O processo digestivo que precisa ser feito para fusão do seu DNA não ocorreria. Aí o Ivan Henrique vem com outra pergunta que eu recebo bastante. O que acontece se um home comer uma Akuma no Mi? As criações da Big Mom. Eu creio que não acontece nada, justamente porque não tem DNA para ser alterado. Uma fusão com alguma coisa do Vegapunk poderia acontecer? Talvez poderia sim acontecer. Agora me entendo uma coisa, será que o cara que não perguntou sobre um morto comer Akuma no Mi, ele não puxou isso
daquela Akuma no Mi que eu acho que é do Moria. Não, não é do Moria. Moria acho que é de sombras. Tem um cara que tem uma Akuma no Mi que faz uns zumbis, não tem? Eu não me lembro qual é o nome dele. Eu já vi alguma coisa assim. Se for isso, será que ele não quis dizer o morto, o zumbi, aquela pessoa que é revivida? Será que não foi isso? Pode ser, né? Mas não sei se eles aguentariam todo o processo, porque é feito de objetos, né? E querendo ou não, se torna um ser vivo, um fragmento de alma. Se as Akumas no Mi realmente afetarem a nível de alma as pessoas, porque temos o Brook, que tem controle sobre a sua alma. Por que não? A própria Big Mom também, que tem controle sobre as almas. Né? Quem sabe os frutos também não alterem ao nível alma, não somente no DNA. Bom. Mas se um home, vamos colocar que um home comeu uma Akuma no Mi, eu creio que não aconteceria nada. A fruta renasceria ali porque se perdeu, estragou e não seria fundido no corpo do home por não ter DNA para sofrer alteração. Tá? Douglas Aparecido, qual a possibilidade do Roger ser irmão mais novo do Garp ou filho? Será que tem essa possibilidade? Vale outra resposta sobre a pessoa morta. É que, tipo, a pessoa tá morta e acredito que quando o usuário de Akuma no Mi morre, a fruta volta pro lugar. Então, tipo, a fruta se consideraria, tipo, destruída ali porque ela não tem corpo para ser absorvido e a pessoa já está morta e ela voltaria para outro fruto, provavelmente. Acontecer ou não? Filho não, mas eu vou falar pra vocês que eu recebo bastante essa questão se o Roger não poderia ser filho do Garp. Mas não tem como, as pessoas esquecem um pouquinho da linha temporal, porque vem o Garp hoje mais velho, cabelinho branco, e o Roger na sua execução. É verdade. É a última vez que vira um Roger, não vira ele mais velho, mas o Garp e o Roger tem só 1 ano de diferença, tá bom? É muito próximo a idade deles, então não tem como ser filho. Bom, agora irmão mais novo, temos sempre a questão do nome, né, galera? Gol de Roger, Monkey de Garp. O Roger não teria que ser da família Monkey também, e não da família Gol? Entendem? Eu creio que realmente não são parentes nem nada, talvez, sei lá, primos distantes por conta dos D. A única ligação familiar deles, mas não acho que tenham qualquer ligação familiar por conta disso, por conta do nome. Ah, o Ace mudou o nome, beleza, mas não sei, não bate muito bem essa coisa da rivalidade deles serem irmãos, nem se parecem, para ser sincero. Joseph perguntou o seguinte: o poder do Kid funciona em armas com Haki? Quando o Kid utilizou sua habilidade para atacar o Apu, as espadas do Zoro não foram puxadas. E ele se refere ao episódio 986. E meu amigo, sempre recomendo olhar o mangá, porque não tem essa cena no mangá da espadinha do Zoro ali não sendo puxada. Bom, o Kid, querendo ou não, tem o controle do que ele quer atrair ou não com sua fruta. Ele pode puxar armas com Haki? Pode, desde que o seu poder seja maior do que o Haki do Era isso que eu ia comentar, isso que eu ia comentar. Se o dono da espada for superior, ele consegue resistir sim a esse magnetismo. Caralho, mano, agora que eu vi o bagulho no peito da camiseta do Mangake deve ser da mesma cor do fundo do chroma dele, e aí fica as luzes mostrando ali, ó. Mais ou menos nessa linha que o Haki e a fruta. Será que foi proposital? Funciona. Haki countera qualquer fruta? Não, às vezes a fruta, o dono da fruta é muito mais poderoso do que o nível de Haki demonstrado pelo seu inimigo, que é o caso de Vergo e Lau. Por que o Lau cortou o Vergo? Porque ali ele superou o Haki do Vergo, uma soma do seu próprio Haki com a sua fruta, colocou ele acima e torou ele. Tá bom? Então é mais ou menos nessa linha. Não se aprofundem muito, não pensem muito, pensem no básico. Qual que é mais forte aqui? O meu Haki é mais forte, então eu resisto. Minha fruta é mais forte? Então eu supero. É mais ou menos nessa linha aí. O R3D perguntou o seguinte: quais as chances dos poderes do Almirante Ryokugyu, Vaca Verde para os mais íntimos, estarem relacionados ao que ele falou ao Fujitori Mary Joyce? Sou tão preguiçoso que não como nada há 3 anos. Inclusive ele disse que só comeria se uma bela garota lhe desse comida. As possibilidades da sua fruta estar ligada diretamente nessa pequena frase são 99%. É uma dica do Oda, sim, sobre os poderes do Green Bull, tá bom? O que pode ser, galera? Às vezes eu brinco, né? A fruta do jacaré, a fruta do polvo, a fruta da tartaruga. É que o pessoal geralmente acha que nem do jacaré, da tartaruga, animais que ficam 3 anos sem comer. Pode ser? Claro que pode ser. Pode ser até a fruta do minotauro para combinar com o touro verde, por que não? Mas é uma dica muito preciosa. E qual que é a fruta que eu mais aposto? É como o Dragon. Não tem nada a ver, né? Já mudei de assunto. Mas qual a fruta do Dragon? Cara, pode ser o Thunderbird? Pode ser o Uranus? Pode. Qual é a mais óbvio? E que eu aposto que vai ser? A fruta do vento, a logia do vento. É minha aposta.
mas pode ser qualquer uma. Do Green Bull, pode ser alguma coisa relacionada à madeira, à árvore. Não temos ainda nada no mundo de One Piece sobre esse elemento. E é um elemento muito presente, vocês sabem, tanto para o Japão quanto em séries de anime. Então ele pode estar fazendo ali uma fotossíntese. Caralho. Por isso que ele está 3 anos sem comer. Ah, não, aí não. Seus poderes lhe permitem ficar assim. Tá bom? Então é a minha maior aposta que seja uma logia ali relacionada a isso. Mas, poxa, por que não alguma coisa do tempo? Né? O verde é muito associado ao tempo, todos sabem. Quem joga aí sabe que a magia do tempo é sempre verde. Temos o Green Bull. Eu gosto da teoria, adoro essa teoria, de que o Green Bull poderia ser o York, o capitão do Brook. Olha aí, já mudei de assunto totalmente, né? Eu gosto dessa teoria, eu fiz ela no canal já. E o York, o capitão do Brook, que pegou a doença da árvore. Olha que magnífico, ele pegou a doença da árvore, uma doença que deixava ele todo verde. E ele foi navegar, ele saiu navegando em busca de uma cura e desapareceu. Não sabemos o destino dos piratas Rumbar, pelo menos do York. Só que isso já tem 50 anos, o Green Bull teria que ser velho pra caramba. Ou talvez pela fotossíntese ele acaba se rejuvenescendo. Quem garante que ele não foi salvo aí pelo Vegapunk, que ajudou, deu uma fruta e ele acabou se curando da doença da árvore. Eu gosto dessa teoria, viu? Sabe por quê? Porque a bandeira dos piratas Rumbar é justamente um touro. O York vestia no seu traje tonalidades verdes. Eu adoro essa teoria. É canônica? Até que se prove o contrário. Então faz bastante sentido, tá bom, galera? Como eu disse, pode ser sim uma Zoan, né? Pra termos uma logia, uma Paramestre, uma Zoan. Pode ser uma outra logia. Pode ser o York que controlou a doença da árvore e agora ele consegue fazer ali a fotossíntese através disso. Muita coisa por trás dessa frase que revela. Então se você quer fazer uma teoria sobre a fruta do Green Bull, é aí que você deve procurar. 3 anos sem comer nada. Acha o animal que você achar mais interessante aí que não come nada há 3 anos. Pode ser o calango. O calango fica 3 anos sem comer? Não, calango não. Mas qualquer fruta aí, qualquer animal que você achar, coloca na teoria aí, é canônica. Quem vai dizer que tá errado? Ah, então Só tá. muda. Obrigado. Então, vamos lá. Muito bem, então vamos lá criar uma teoria. Já que ele quer teoria, vamos criar teoria. Mas por que animal, né? A gente tem que ir mais profundo. A fruta do Green Bull é a fruta do nutriente. A fruta do nutriente. E ele tem o nome Green Bull, que remete a touro, exatamente pela força que possivelmente ele consegue produzir no corpo dele, é devido a ele poder produzir muito nutriente no corpo dele e ficar muito forte. Em algum momento ele, talvez por uma piadinha, uma brincadeira ou até um momento sério que levou uma batalha, ele ficou muito forte, foi comparado a um touro, talvez porque ele foi muito forte para cima do adversário, alguma coisa assim. Então a minha teoria aqui, que é canônica logicamente, porque quer dizer, que não é canônica, mas que não tem como não ser enquanto não se provar o contrário, é que ele tem a fruta do nutriente e ele consegue produzir, exatamente por isso também ele não precisa comer, porque ele consegue produzir nutrientes para o seu próprio corpo e ele consegue de alguma forma com esses nutrientes produzir mais proteína, o corpo ficar muito mais forte, muito mais resistente. Ele é um cara tipo que consegue talvez, quem sabe, até aumentar partes do corpo de alguma forma ou fique mais forte, alguma coisa assim, pelos nutrientes produzidos dentro do corpo. Então é isso daí, aceita minha teoria, ponto. 3C. Uma dúvida duvidosa, bem legal. Você acha que pode existir algum tipo de árvore de Akuma no Mi dentro do universo de One Piece? Se sim, onde eu imagino que poderia estar essa árvore, se não, de onde vêm as Akumas no Mi? Eu creio que sim, são frutas, né? Elas surgiram inicialmente em frutas e pode estar em 2 pontos. Ou essa árvore está ali com o governo mundial, eles têm o controle dessa árvore, que talvez não dê mais frutos, mas está ali, ou está em Laugh Tale. Fato curiosíssimo é que as frutas estão na Grand Line, em sua maioria. Só sai para os Blues quem pegou essa fruta e levou para tentar vender, como foi o caso da Gomu Gomu, onde estava num navio do governo mundial e o Shanks foi lá e pegou. Mas vocês podem notar que a maioria dos usuários está todo na Grand Line. Então, quando um usuário morre, a fruta sempre vai estar renascendo ali. Pode acabar sendo que essas frutas eram do reino antigo, tinha árvore lá. Se é uma coisa natural ou se é uma coisa artificial criada por eles, não do nível Vegapunk ou nível Caesar, mas nível Akuma no Mi, não dá para especular se é alguma coisa relacionada aos deuses ou aos demônios, como é dito. Mas essa árvore pode ser que está no reino antigo e os 20 reinos, quando atacaram o reino antigo para destruir, talvez tenham consumido esses frutos.
Tivemos então essa grande guerra na Grand Line, com baixas de ambos os lados. As frutas renasceram e estão em circulação até hoje. Vai ter uma árvore? É quase que certeza que sim. Porque toda a concepção do Muro de One Piece, as árvores se mostraram bastante importantes. A árvore Adão, a árvore Eva, a árvore do conhecimento de Ohara e por que não a árvore do fruto proibido. Né? Temos muito essa coisa ligada à parte mais cristã, bíblica. Por que não a serpente pegando ali a maçã, entregando a Adão e Eva, ou Nick de Boy se você preferir, ou Insamai, qualquer que seja o personagem, mas essa árvore representando o fruto proibido, quase que 100% de certeza aí de existir no mundo de One Piece, visto que outras árvores já são tão relevantes para a trama. Felipe Tedeschi, quais personagens do bando necessitam de um upgrade para a guerra final? Na minha opinião, como vão ser esses upgrades? Olha, o Oda já está configurando, pelo menos a Nico Robin, beleza, eu acho que ela recebeu um power up incrível agora. E o Oda só precisa ajustar algumas coisas, como o Haki, principalmente porque, querendo ou não, é um grandíssimo alvo. A não ser que coloque a Robin contra um gigante, mas um gigante também vai causar um dano massivo na Robin. Então Robin, ok. Chopper precisa de Haki. Seria muito legal o único animal despertando Haki. As pessoas se confundem com o Kung Fu do Gong. Eu falei isso em um outro vídeo. A pessoa, não, mas do Gong usou Haki, aquilo lá é filler, tá bom? Então o Chopper despertando Haki de armamento seria perfeito. Imagine ele usando isso na forma Monster Point. Vimos que ele aumentou a durabilidade do Monster Point. E ele tem um drawback que ficou muito legal, né? O velho Chopper criança. É muito legal. Só que eu sempre bato nessa tecla. Chopper se transforma na forma monstro sozinho. O que acontece se ele comer 3 Rumble Balls na forma monstro? Então o power up do Chopper também é... sim, tá bem encaminhado. O Sop precisa de Haki de observação mais apurado e melhorar um pouco essa sua coragem. Seria o upgrade perfeito. A Nami também uma configuração muito legal já colocada com Zeus, que ficou forte pra caramba. Vocês viram o ataque que ela e Zeus já deram, Big Mom, Holy Cake. Agora ainda Nami é muito forte. Talvez um Haki de observação para ela seria interessante. E um armamento depende de contra quem ela vai lutar. O Zoro, o Zoro é o Zoro. Não vou nem falar do Zoro. O Sanji também com seu traje agora recebeu um power up incrível, uma durabilidade insana, tancou o King, né? Tá forte pra caramba. Talvez um Haki do Rei para deixar a galera mais hypada. O Frank é caso sério. O Frank já tem um dano muito massivo com o seu Shogun, com seus lasers. O que pode ser melhorado? Talvez uma nova armadura pro Frank, talvez punhos de Kairoseki, ou mesmo uma arma de Kairoseki. Afinal estamos em Wano, pro Frank cairia muito bem. O Jinbe forte pra caramba, o Jinbe tá no auge, então o Jinbe nem necessita assim de power up. O Oda até segurou um pouquinho ali porque ele detonou o Ruzu, que na minha opinião era o Tobiropo mais poderoso. E aí temos personagens que podem entrar, como o Yamato, que também é forte pra caramba, afinal treinou com o Kaido por quantos anos? 28 anos ali apanhando do Kaido. É um treino e tanto, sabemos que o Haki cresce quanto mais próximo da morte você está. Então o Yamato é muito poderoso, já tá forte, não precisa nem de power up, porque já também é uma fruta cabulosa. E o Brook, que eu sempre esqueço de falar do Brook, né? Qual power up o Brook pode ter com o seu fruto? Talvez um despertar, mas como diabo o despertar do Brook funcionaria, já que altera ambiente? Talvez ele conseguiria controlar a alma dos seus inimigos ao ponto de stuná-los. Não separar a alma do corpo, senão a pessoa morre. Mas realmente assustá-los ao ponto das suas almas saírem do seu corpo momentaneamente e ele conseguir nocautear. O Brook talvez careça de Haki de observação e Haki de armamento. Ele pode usar? O Brook é muito complicado porque o Oda ele segura assim algumas coisas do Brook. É um esqueleto, né, galera? Mas se o Brook caga, ele pode usar Haki, por que não? Ué. Então ele precisa de 2 tipos de Haki aí pra ficar forte. Ele já é um espadachim talentoso. Desde a época que ele lutou contra o Zoro, porque ele é um usuário da lâmina suave. A lâmina suave são golpes muito mais rápidos, muito mais suaves. Ele é bem proficiente no uso da sua espada. Tem aquele gelo do inferno que ele usa, que ele consegue trazer o gelo do submundo. Acho que Haki. O Brook seria Haki, observação e armamento. Ele pode, ele caga, ele pode usar Haki sim. Mas, todos já estão bem caminho andado. Como Robin, Nami. Alguns ainda carecem de um aprofundamento ou
né, um power-up realmente efetivo, com o Brook, o Frank, o Chopper, o Soap eu acho que só em Elbaf, o Zoro, o Sanji, porra, não tem nem o que falar. E o Luffy é o Luffy também, o Luffy não precisa, né? Vocês viram o que o Luffy vem fazendo aí, o Luffy quanto mais ri, mais perigoso ele fica. Essa coisa de Joy Boy, Gear 5 já flertado com o Oda. Os power-ups estão aí, meus amigos, sem time skip agora. Agora é hora de mostrar o que eles estão aprendendo. E é o que o Oda vem fazendo, se lembrem? Robin mostrou o poder aí, relembrou do seu time skip. Todos da tripulação ainda podem se valer desse artifício, até mesmo o Luffy, olha que maravilha. E é isso, bastante pergunta respondida. Eu ainda acho que precisa sim de um time skip, mano. Dentro da minha opinião pessoal, eu ainda acho que precisa. Eu não acho que vai acontecer, tá? Eu acho que precisa, eu não acho que vai acontecer. Porque é como o Evandro falou, cara, olha todo mundo que ainda precisa de um power-up. E é um power-up, cara, que é como eu falei, não vai acontecer do dia pra noite, mano. Não vai acontecer do dia pra noite. Falta muito, ao meu ponto de vista, mas muito. Assim, a não ser que eu tenha uma visão totalmente errada de como os níveis poderiam One Piece. Porque, por exemplo, o Zoro. O Zoro não teve capacidade nenhuma, por exemplo, de ferir o Kaido a ponto mortal, vamos supor. E o sonho dele é vencer o Mihawk. E como ele vai vencer a guerra e depois ainda vencer o Mihawk, que possivelmente vai acontecer depois dessa guerra, se o cara não tem o potencial de ainda nem sequer ter um desafio para um Yonko, porque eu enxergo o Mihawk, talvez não como nível Yonko, mas eu enxergo ele como dando um desafio para um cara desses, tá ligado? Um desafio muito bom, até porque ele era adversário do Shanks, se duvidar ele até é nível a esses caras. Então, tipo, eu tô usando o exemplo do Zoro, mas que, tipo, eu olho pros outros caras da tripulação e eu ainda vejo muito mais fraco do que o que eu imagino pra uma luta final, pra uma guerra. E o Luffy é a mesma coisa. Tipo, o Luffy se encaminha pra uma evolução muito boa, se encaminha, mas o Luffy ainda tá sendo derrotado muito fácil. Eu espero que o Luffy não chegue lá em cima agora pra lutar de novo com o Kaido e ele desperte uma habilidade nova do nada e vença o Kaido. Porque já teve a parada ali dele se levantar comendo a carne, que eu não gostei muito, muita gente ainda deu bola, mas eu não gostei muito, porque é meio que como aconteceu a parada do Zoro ali pra ele voltar e recuperar as forças dele, é meio que eu vejo a mesma coisa pro Luffy, mesmo que já tenha acontecido antes, não tiro o mérito de não poder acontecer muitas vezes quando é necessário, tá ligado? Então, tipo, e ele vai lá em cima agora, desperta do nada uma habilidade e vence, ou, sabe, e ainda tá, tipo, porque, tipo, não vai ter aquela coisa, vamos chamar o Kid, vamos chamar o Lau, os caras estão lá lutando com outro adversário, tá ligado? E, porra, e é outro Yonko, cara, então, tipo, sei lá, mano, eu acho que falta todo mundo evoluir e o que se encaixaria melhor seria um time skip, que eu não reclamaria, eu acho que seria interessante acontecer uma coisa aí entre essa guerra de Wano que daria um time skip pra uma possível final guerra. Eu acharia interessante, mas teria que ser muito bem encaixado. Não acho que vai acontecer, mas acho que seria legal. Mas gostaria de ouvir a opinião de vocês aí também, comentem. Apareceu, não fica triste, manda aí que uma hora ela aparece. Quer conversar comigo, me chama lá no Insta lá que eu sempre tento responder por lá. Tá bom, meus amigos? E é isso. Até as próximas. Valeu por assistirem. Aí ele botou aqui, ficou mais massa, ó. Top. Mano, eu falei que SBS é muito bom de ver, cara. Realmente me deu muito mais vontade de trazer os próximos, porque, cara, é muito legal responder essa pergunta aqui com o Evandro. Eu concordo com muita coisa, discordo de muita coisa, respondo aqui, ele domina meus chutes aí, faz teoria, muito legal, muito legal. Quiserem que eu traga os próximos aí, comentem aí. Espero que tenham gostado desse react. Se gostaram, não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber as notificações. E até a próxima. Falou!